Olá pessoal, eu sou a Adri e hoje vamos continuar a leitura do livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Um sonhador que colecionava derrotas. Prepare-se para conhecer a trajetória fantástica de um sonhador que extraiu coragem dos seus fracassos, sabedoria das suas frustrações e sensibilidade das suas perdas. No final, ao saber o nome do personagem, você vai ficar absolutamente surpreso. A Ellie era um jovem muito simples, filho de lavradores, não teve privilégios sociais, não viveu em palácios, raramente ganhava presentes, mas tinha uma característica dos vencedores: reclamava pouco. Nada melhor para fracassar na vida do que reclamar muito. Não sobra energia para criar oportunidades. Desde a juventude, a Ellie conheceu as dificuldades da existência. Perdeu a mãe aos 9 anos. Ao sabor amargo e cruel da solidão, penetrou nos becos da sua emoção. O mundo desabou sobre ele. Perder a mãe, na infância, é perder o solo onde caminhar. É o último estágio da dor de uma criança. Um ser humano pode ser rico, mesmo sem ter dinheiro, se tem ao lado pessoas que o amam. Mas pode ser miserável, ainda que milionário, se a solidão é sua companheira. Nosso jovem poderia ser controlado pela perda, mas sobreviveu. Havia algo nele digno de elogiar, sua capacidade enorme de viajar. Viajava muito, transportava-se para lugares longínquos e de difíceis acessos. Mas como viajava se não tinha dinheiro? Viajava pelo mundo dos livros. O mundo dos livros dá asas à inteligência. Quem os descobre voa mais longe. Certa vez, por não ter recursos financeiros, a Ellie ousou pedir aos vizinhos e aos amigos livros emprestados. Ficava um pouco inibido, mas não tinha medo de ouvir um não. Tinha medo de não aprender. Amou cedo a sabedoria. Você ama a sabedoria? Construiu secretamente um tesouro enterrado no seu intelecto. Era comum por fora, mas um sonhador por dentro. Os maiores tesouros estão ocultos aos olhos. Pensava na vida enquanto muitos só pensavam nos prazeres momentâneos. Era possível vê-lo parado com um olhar vago. Parecia estar em outro mundo. Estava no mundo das ideias. As necessidades e sofrimentos desde a sua mais tenra infância, em vez de ceifar-lhe a criatividade, produziram sonhos. Certa vez, ele teve um belo projeto. Vou montar um negócio. Sonhava em ganhar dinheiro, ter prestígio social e conquistar uma vida tranquila. Um bom sonho. Sentiu-se como um poeta, inspirado e destemido. Nos sonhos, tudo parece fácil, mas não há acidentes. Mas todo sonho traz alguns pesadelos. O resultado do negócio? Falência. Aprendendo a não ser controlado pelos fracassos. Você já enfrentou a dor de uma derrota? A Ellie viveu-a e ficou abalado, mas não se submeteu ao controle dela. Assumiu-a, atentou-a e enxergou por outros ângulos. Seu enfrentamento impediu que o fenômeno RAM gerasse um conflito, uma área doentia da memória, uma janela de tensão. Ele levantou a cabeça e voltou a sonhar. Saltou do mundo dos negócios para o mundo da política. Mas era ingênuo, não conhecia os enigmas desse terreno. Candidatou-se a um cargo, estava muito animado, queria ser um político diferente. Teve muitas inspirações, sentia que poderia ser um grande homem. O resultado das urnas? Foi derrotado. Não é possível, exclamava. O que eu fiz de errado? Muitas perguntas, muitas respostas, mas nenhuma apaziguava sua emoção. A razão tenta se preparar para as derrotas, mas a emoção nunca se submete a elas. No dia seguinte, o eu do nosso jovem, que representa uma capacidade de decidir, controlar seu mundo, ser consciente de si mesmo, estava abatido. Não tinha ânimo para conversar com ninguém. Olhar os vencedores desse pleito detonava um fenômeno inconsciente que atuava em milésimos de segundos, chamado gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Esse gatilho abria uma janela da memória que continha a experiência do fracasso nas urnas e, deste modo,
checava sua condição de derrotado. A consequência? Um mecanismo súbito de ansiedade desenhava-se no cerne da sua mente. Pensamentos e emoções angustiantes avolumavam-se, gerando nó na garganta, boca seca, taquicardia. Parecia que seu cérebro o estava avisando de que ele corria perigo e precisava fugir. Fugir do quê? Do vexame, da vergonha social, enfim, dos traumas construídos nos bastidores da sua mente. Outras vezes, os estímulos externos detonavam o gatilho da memória que liberavam novos monstros. Há pessoas que não suportam uma crítica e ficam dominados pela raiva. Apesar do desânimo, a Ellie não se deixou vencer. Todos os sonhadores são inimigos da rotina. Quando eles pensam em desistir de tudo, os sonhos surgem no teatro da mente e começam novamente a instigá-los. Assim aconteceu com o nosso jovem. Ele voltou-se novamente para o mundo dos negócios. Dessa vez, apostou que ia dar certo. Tomou certas precauções, estava mais aberto às experiências dos outros, conversou mais, refletiu mais, fez uma pequena análise dos erros que devia evitar e do quanto ganharia. Foi tomado por intensa euforia. A emoção é bela, é crédula. Bastam alguns respingos de esperança para que o amor se restabeleça e a garra retorne. Nunca devemos retirar a esperança de um ser humano, mesmo de um paciente portador de câncer em fase terminal e de um paciente dependente químico por décadas. A esperança é o fôlego da vida, o nutriente essencial da emoção. Como você alimenta a esperança? A Ellie andava sorrindo, acreditava na vida. Então, depois de despender energia para organizar sua pequena empresa e trabalhar muito, veio o resultado. Faliu novamente. Ele ficou profundamente abatido. Seu eu não governava seus pensamentos, pensava muito e sem qualidade. Este é um grande problema. O excesso de pensamentos é o grande carrasco da qualidade de vida do ser humano. Ele conspira contra a qualidade, rouba a energia do córtex cerebral, gera uma fadiga descomunal, como se tivéssemos saído de uma guerra. Cuidado! Quem pensa muito se atormenta demais. Os pensamentos derrotistas de Aélie não apenas alimentavam a sua insegurança, seu sentimento de incapacidade e ansiedade, como ainda pior, eram acumulados como entulhos no delicado solo de sua memória. Os que não sabem cuidar deste solo não veem dias felizes. Muitos detestam o lixo do escritório, mas não se importam com o lixo acumulado no escritório da sua emoção. O fenômeno RAM registrou sua falência de maneira privilegiada. Por isso, a Ellie não gostava de tocar no assunto, pois quando tocava, o gatilho da memória abria imediatamente as janelas que financiavam o humor triste. Muitas vezes, não gostamos de tocar em nossas feridas. Elas não são sanadas, apenas escondidas. Mas a Ellie não as escondeu. Procurou superá-las, resgatando sua vocação política. Candidatou-se novamente. Depois de muita labuta, veio enfim a bonança. Conseguiu ser eleito deputado. Parecia que os ventos mudavam. Sua emoção encontrou a primavera. Golpes inevitáveis. Mas a alegria de Aélie logo se dissipou no calor de suas perdas. No ano seguinte, sofreu uma perda irreparável. Sua noiva morreu. Sua mãe havia morrido cedo e agora nunca mais veria o rosto da mulher que amava. A perda roubou-lhe não apenas a alegria, mas produziu algumas janelas killers na memória. Killer quer dizer assassino. Janelas killers são zonas de conflito intensas cravadas no inconsciente que bloqueiam o prazer e a inteligência. Quando entramos nessas janelas, reagimos como animais, sem pensar. Elas são construídas através de perdas dramáticas, frustrações intensas, angústias indecifráveis que não são superadas. Quando uma pessoa possui síndrome do pânico ao entrar em sua janela killer, ela tem a sensação súbita de que vai morrer ou desmaiar, mesmo estando na plenidade da saúde.
Quando uma pessoa tem fobia de falar em público ao entrar em sua janela killer, ela trava sua inteligência, não consegue encontrar os arquivos da sua memória que sustentam seu raciocínio, não coordena suas ideias. Quando um pai, mãe ou professor entra em uma janela killer, ele pode reagir agressivamente diante de um pequeno erro de seu filho ou aluno. Sua reação é desproporcional ao estímulo externo, causando sérias consequências para sua personalidade. Uma ofensa pode marcar uma vida. Quando crianças fazem birra e adolescentes entram em crise diante de um não, estão sob o controle dessas janelas. Na minha opinião, tanto como psiquiatra ou como pesquisador científico, creio que todo ser humano desenvolve janelas que obstruem nossa lucidez nos focos de tensão. Jovens, adultos, executivos, cientistas e letrados, uns mais, outros menos. Todas as vezes que perdemos o controle de nossa reação, somos vítimas dessas janelas. Agimos por instinto e não como homens sapiens. Sábio é quem tem coragem de identificar suas loucuras e procurá-las superá-las. Não esconde sua irracionalidade, trata-as. Muitos impulsivos ferem durante a vida toda os seus íntimos, porque nunca assumiram sua ansiedade. Somos ótimos para nos esconder. Quando A.L. entrava nas janelas que aprisionavam sua inteligência, ele produzia uma avalanche de ideias negativas que financiavam sua angústia. Os espinhos cresceram nos jardins do seu inconsciente e floriram no território da sua emoção. O resultado? No ano seguinte, teve uma crise depressiva. Alguns, por perdas menores, se deprimem por anos, outros enterram seus sonhos para sempre. A.L. estava deprimido, mas se distinguia da maioria das pessoas. Sabia que tinha dois caminhos a seguir: ou suas perdas o construíam, ou o destruíam. Que escolha você faria? É fácil dizer que seria a primeira, mas frequentemente escolhemos a segunda opção. As perdas nos destroem e nos abatem. A Ellie treinou sua emoção e escolheu a primeira alternativa. Em vez de se colocar como vítima do mundo, resgatou a liderança do eu, saiu da própria miséria, agradeceu a Deus pela vida e pelas suas perdas, fez delas uma oportunidade para compreender as limitações da existência e crescer. Ele não tinha conhecimento da psicologia moderna, dos complexos papéis da memória, mas tinha ousadia para enfrentar o seu cárcere interior. Todos nós, construímos cárceres usando como grades invisíveis a cobrança excessiva e a autopunição, o desespero. Muitos pensam que seu cárcere é um chefe insensato, um concurso competitivo, as doenças físicas, as crises financeiras. Mas nossos reais cárceres estão alojados na psique. Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. A Ellie não sabia que as janelas doentias do inconsciente não podem ser deletadas ou apagadas. Não tinha consciência de que elas só podem ser reeditadas através de novas experiências registradas no mesmo locus onde se encontram. Também não tinha consciência de que podemos construir janelas paralelas discutindo nossos medos, entendendo nossa insegurança, criticando nossa agressividade ou nossa timidez. Não sabia que essas janelas paralelas poderiam se abrir ao mesmo tempo que as janelas killers, oxigenando a capacidade de pensar. Embora não tivesse conhecimento científico do funcionamento da mente, ele atuou intuitivamente dentro de si como se o soubesse. Quando achava que a vida não tinha mais sentido, debatia essa postura derrotista. Quando tinha um pensamento negativo, não se submetia a ele como a maioria das pessoas, criticava-o seriamente. Não era escravo dos pensamentos perturbadores. Você é escravo desses pensamentos? Quantas pessoas excelentes não vivem essa escravidão? Atendi certa vez uma jovem profundamente triste. Ela estava atormentada por pensamentos contra Deus. Não conseguia interrompê-los. Pedi para deixar de ser passiva, criticar tais pensamentos e não submeter suas emoções a eles. Libertou-se. Muitas pessoas se angustiam e até pensam em suicídio porque detestam seu corpo.
Pensam em acidentes, doenças, perdas de pessoas queridas, perda de emprego, acham que vão falhar nas provas. Precisamos sair da plateia, entrar no palco da nossa mente e nos tornarmos atores e atrizes principais da nossa inteligência. Quem aprender essa lição entendeu um dos pilares deste livro. A Ellie construía uma fornalha íntima no seu inverno emocional, exercitava seu eu diariamente para ser líder. Tornou-se um artesão de sua emoção, tornou-se um amigo da vida e um amigo de Deus. Ergueu-se das cinzas. Aos poucos, voltou o encanto pela existência. Desejou ser útil à sua sociedade, porque não via outro sentido para a vida. Sobre a chama deste ímpeto, candidatou-se a deputado federal. Preparou-se para uma grande vitória. Sorriu, andou, discutiu mais os problemas sociais e então veio o resultado. Foi derrotado. Sua alma ficou apertada, sentia-se sufocado, olhava para os lados, achando que as pessoas comentavam seus fracassos. A sociedade é rápida para bajular os que estão no pódio e lenta para apoiar os derrotados. Cuidado! Se você depender muito dos outros para executar os seus sonhos, corre o risco de ser um frustrado na vida. Os jovens precisam estar alertas. Eles são exigentes para consumir, mas não sabem construir o seu futuro. São frágeis e dependentes. Alguns achavam que o sonho de Aélie era um mero entusiasmo, mas ele se reergueu. Seus sonhos eram sólidos demais para fazê-lo ficar submerso nos escombros de seus fracassos. Alguns anos mais tarde, o sonho de ser um grande político renasceu. Candidatou-se novamente. Fez uma campanha com segurança e ousadia. Gastou saliva e solas de seus sapatos como ninguém. Pensou, dessa vez serei um vencedor. Estava animadíssimo. Após uma extenuante campanha, veio o resultado. Perdeu de novo. Foi um desastre emocional. Ao vê-lo passar, as pessoas meneavam a cabeça. Os mais próximos diziam: pare de sofrer, faça outra coisa. Muitos jamais entrariam numa outra disputa. Mas quem controla o sonho de um idealista? Eles são os mais teimosos do mundo. Uma dose de teimosia é fundamental para ser realizado na vida. Todos os sonhadores foram persistentes. Amaram a disputa. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, há uma crise na formação de pensadores e de líderes idealistas. Por quê? Porque os jovens não têm grandes desafios para enfrentar, não têm obstáculos para superar, crises para vencer. Por terem poucos desafios, sonham menos e têm menos compromisso social. Se eliminarmos o contato de uma pessoa com todos os tipos de vírus, um dia, quando ela se expuser ao mais banal deles, poderá não sobreviver. Não é isso que temos feito com nossos jovens? A Ellie teve de enfrentar a humilhação das derrotas, os deboches dos amigos, os sentimentos de incapacidade. Tudo isso feriu a sua psique, mas educou a emoção para suportar crises e perdas. Adquiriu anticorpos intelectuais. Um bom profissional se prepara para os sucessos. Um excelente se prepara para o fracasso. Em seu livro, O Príncipe, Maquiavel comentou que as atitudes revelam oportunidades que a passividade teria deixado escondidas. A história nos ensina que as pessoas passivas sucumbem às suas desculpas e submetem-se aos seus temores. Os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Se sólidos, eles podem ter mais eficácia do que anos de psicoterapia. Eles reeditam o filme do inconsciente e ampliam os horizontes do desanimado, fazendo renascer a motivação para recomeçar tudo de novo. Nosso sonhador emergiu do caos. Ninguém acreditava, mas a Ellie decidiu enfrentar mais uma campanha para o Congresso. Nunca se viu tanta garra. As injustiças sociais e a discordância de desigualdades humanas geraram nele uma fonte inexplicável de energia para correr riscos. Agora havia mais fé e mais experiência. Corrigiu os erros das outras campanhas e tornou-se mais sociável. Finalmente veio o resultado.
perdeu mais uma vez. Nos dias que se seguiram, a Ellie afundou no pântano do seu pessimismo. Sentia-se arrasado, dilacerado, impotente. Perguntava-se inúmeras vezes: onde eu falhei? Por que as pessoas não confiam em mim? Não se concentrava no mundo concreto. Havia momentos em que queria fugir do mundo. Entretanto, quem pode fugir de si mesmo? Quando as pessoas o viam, elas comentavam a meia voz uma para as outras: lá vai o senhor fracasso. Havia amargado diversas derrotas eleitorais, falências e perdas. Sua coleção de fracassos era mais do que suficiente para fazê-lo vítima do medo. Por muito menos pessoas ilustres escondem a cabeça debaixo do travesseiro. Ele também deveria se colocar como vítima do que os outros pensavam e falavam a seu respeito. Se muitos perdem noites de sono por um olhar atravessado, uma injustiça, uma censura, imagine como estava o território da emoção desse sonhador. A sociedade é ótima para exaltar os que têm sucesso e rápida para zombar os fracassados. Quem almeja ter uma personalidade saudável não deve esquecer essa lei. Não espere muito dos outros. Todos entenderiam se ele desistisse das suas metas. Era o mais recomendável. Vencer parecia um fenômeno inalcançável. Entretanto, quando todos esperavam que ele não se erguesse mais, a Ellie se levantou das cinzas. Não era propenso a aceitar ideias sem passá-las pelo filtro da sua crítica. Mostrou assim uma coragem poética, embriagada de sensibilidade. Para muitos, sua coragem era ilógica. Para ele, era o combustível que mantinha acesa a chama dos seus sonhos. Ele apareceu na roda dos políticos e, para espanto da plateia, teve a coragem de se candidatar para o Senado. As derrotas, ao invés de destruir sua autoestima, realçavam seu projeto. A campanha foi diferente. Sua voz estava vibrante, deixou de ser refém de algo que facilmente nos aprisiona: nosso passado. Acreditou que romperia a corrente de fracassos e que o sucesso beijaria os solos da sua história. Mas não queria o sucesso pelo sucesso. Não era um político dominado pela coroa da vaidade. Os que amam a vaidade são indignos da vitória. Os que amam o poder são indignos dele. Ter sucesso para estar acima dos outros é mais insano do que as alucinações de um psicótico. A Ellie tinha uma ambição legítima. Ele queria o sucesso para ajudar o ser humano. Queria fazer justiça para os que viviam no vale das misérias emocionais. Sonhava com o dia em que todos fossem tratados com dignidade na sua sociedade. Após extenuante campanha, onde expôs inflamado suas ideias, aguardou impacientemente o resultado. Não podia perder dessa vez. Se isso acontecesse, até seus adversários teriam compaixão dele. Então veio o resultado. Perdeu outra vez. Ao chegar em casa, sentou-se numa cadeira, não sentindo o próprio corpo. Era difícil acreditar em mais esse vexame público. Sua memória se tornou árida como um deserto. Faltavam flores no palco da sua mente e sobravam pensamentos pessimistas. Qualquer psiquiatra e psicólogo clínico, por menos experiência que tivesse, entenderia seu medo do futuro. O amanhã tornou-se um pesadelo. Uma coragem incomum. Muitos jovens, quando vão mal numa prova, entram em crise. Outros, quando são traídos pelas namoradas ou namorados, choram como crianças. Alguns adultos, quando não cumprem suas metas no trabalho, ficam insones. Outros, quando são abandonados pelo parceiro ou parceira, se acham os últimos dos seres humanos. As perdas deveriam nutrir o eu para fazê-lo mais forte e não submisso, mas frequentemente não é isso que ocorre. O caso de Aélie era mais grave. Não dava para exigir grandes atitudes de um colecionador de perdas. As opiniões se dividiam em relação a ele. Algumas pessoas supersticiosas acreditavam que ele estava programado para ser derrotado. Outras, fatalistas, acreditavam que seus fracassos eram decorrentes do seu destino previamente traçado. Para elas, uns nasceram para o sucesso, outros
para o fracasso. Entre as supersticiosas e as fatalistas havia unanimidade. Todas concordavam que ele deveria se conformar com seus fracassos, mudar de cidade, de país, de emprego. O conformismo em psicologia chama-se psicoadaptação. O fenômeno da psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana de reagir na mesma intensidade frente à exposição do mesmo estímulo. Quando nos expomos repetidamente a estímulos que nos excitam negativa ou positivamente, com o tempo, perdemos a intensidade da reação emocional. Enfim, nos psicoadaptamos a eles. Nós nos psicoadaptamos ao celular, ao carro, ao tipo de roupa, à decoração de nossa casa, aos conceitos, aos paradigmas sociais. Assim, perdemos o prazer e procuramos inconscientemente novos estímulos, novos objetos, novas ideias. Só que seguimos voltar a ter prazer se reciclamos nossa capacidade de observar e valorizarmos detalhes não contemplados. No aspecto positivo, a psicoadaptação gera uma revolução criativa, nos estimula a procurar o novo, amar o desconhecido. Ela é um dos grandes fenômenos psicológicos inconscientes responsáveis pelas mudanças nos movimentos literários, na pintura, na arquitetura e até na ciência. Todavia, quando a psicoadaptação é exagerada, ela gera insatisfação crônica e consumismo. Nada agrada profundamente. As conquistas geram um prazer rápido e fugaz. Aqui está uma das maiores armadilhas da emoção. Por isso, não é saudável que os pais deem muitos presentes para os filhos. Eles se psicoadaptam ao excesso de brinquedos. O resultado é maléfico. Consomem cada vez mais coisas, mas obtêm cada vez menos prazer. Outra grande armadilha da emoção é a psicoadaptação às violências sociais, aos ataques terroristas, à competição no trabalho, às brigas conjugais, aos fracassos profissionais, à depressão, pânico, ansiedade. A consequência? Perdemos a capacidade de reagir. Nesse caso, o Homem sapiens se torna um espectador passivo de suas misérias. Este é um assunto para vários livros. Espero que o leitor perceba que nossa espécie está adoecendo coletivamente. Muitos psicólogos e cientistas sociais, por não compreenderem esse processo inconsciente, não entendem que, com o tempo, os problemas psíquicos e sociais deixam de excitar a emoção. Este processo nos algema, destrói a capacidade de lutar pelo que amamos. Há pessoas que arrastam sua depressão, timidez e insegurança a vida toda por causa disso. Será que você está psicoadaptada à falta de diálogo na família, à dificuldade de conquistar um aluno indócil ou um colega de trabalho complicado? Muitos soldados alemães perderam a sensibilidade à medida que se submetia à propaganda nazista e observavam passivamente os judeus morrendo nos campos de concentração. As consequências da psicoadaptação são inúmeras e extremamente complexas. A Ellie tinha tudo para se psicoadaptar aos seus fracassos. Poderia se colocar como um supersticioso, achar que era um desafortunado sem sorte, mas ele considerava que a verdadeira sorte não é gratuita, mas a que se constrói com labuta. Poderia ainda se posicionar como um fatalista, culpar o destino e achar que estava programado para ser infeliz. Nesse caso, não teria forças para sair do seu caos. Mas não se psicoadaptou, não abdicou do seu direito de decidir o seu destino, de fazer escolhas. Você tem tomado as decisões que julga necessárias? Ele vivia o conteúdo de uma frase que todos os grandes pensadores vivenciaram. Os perdedores veem a tempestade. Os vencedores veem por trás das densas nuvens os raios de sol. Ele estava ferido, mas não vencido. Estava abatido, mas não destruído. Estava mutilado, mas almejava correr a maratona. Sua coragem era quase surreal, beirava o inacreditável, mas trazia-lhe saúde psíquica. Suas flagrantes derrotas, ao invés de se tornarem um pesadelo, tornaram-se um romance pela vida. As suas crises de ansiedade tornaram-se como ondas que se debruçavam sobre a praia de sua história e produziam marcas de maturidade. Tornou-se um ser humano de raríssimo valor. Encontrou grandeza
na sua pequenez. Você tem encontrado grandeza na sua pequenez? Nosso sonhador não pintava quadros, mas desenhava pensamentos. Não esculpia madeira, mas esculpia ideias animadoras. Era um artista da vida. Alguns amigos recomendavam que ele se aquietasse, tivesse pena de si, não corresse mais riscos. Tudo tem limite, diziam. Em alguns momentos, precisamos mostrar uma coragem extraordinária. Quando lhe pediam silêncio, de repente, ele gritou mais alto. Sonhou em concorrer como vice-presidente do seu país. Vice-presidente? Um ultraje! Porém, ele tinha algumas das 5 características dos grandes gênios. 1. Era persistente na busca de seus interesses. 2. Animava-se diante dos desafios. 3. Tinha facilidade para propor ideias. 4. Tinha enorme capacidade de influenciar pessoas. 5. Não dependia do retorno dos outros para seguir o seu caminho. Quem dera a educação moderna ensinasse menos matemática, música, química, biologia e mais a arte de pensar. Nossos alunos teriam algumas dessas notabilíssimas características da inteligência. O mundo seria menos engessado. Através de seu magnetismo, a Ellie entrou nessa nova campanha. Já que não estava na linha de frente, estaria mais protegida, faria uma campanha mais segura, menos tensa como vice-presidente, estava mais preservado, mas teria que propor seu nome na convenção. No dia da votação, sua ansiedade aumentou. Começaram a contar os votos da convenção. Não demorou muito para sair o resultado. Recebeu uma flagrante derrota. Foi preterido. Muitos pensaram que ele certamente contagiaria com seu derrotismo o candidato à presidência. A verdade crua a respeito daquele homem era que ele se tornara um dos maiores colecionadores de fracassos da história. Raramente alguém tentara tanto e raramente alguém perdera tanto. Os amigos se afastaram. As pessoas não esperavam mais nada dele. As janelas killers produziram o cárcere da emoção. Sua autoestima estava quase zerada, seu encanto pela vida combalido. O pessimismo o envolveu. Começou a crer que alguns nasceram para a vitória e outros para o fracasso, uns para o palco e outros para a plateia. O que faria depois de tantos fracassos? O que você faria se você fosse abandonado pelas pessoas mais próximas? Que atitude tomaria se fosse despedido do emprego em que colocou todo o seu futuro? Que reações teria se atravessasse uma crise financeira tão grande que não tivesse nem dinheiro para pagar o aluguel da casa? Qual seria sua postura se fosse criticado publicamente e as pessoas ao seu redor desacreditassem completamente de você? Muitos simplesmente desistiriam dos seus sonhos. Um escultor de ideias, uma artista da vida. A Ellie tornou-se o Senhor Fracasso. Grande parte das pessoas acreditava que o Senhor Fracasso não teria mais aparição pública, muito menos na roda de políticos e partidários. De repente, entrou na sede do partido um homem de cabelos grisalhos, de pele seca e desidratada e com as marcas do tempo impressas no rosto. As pessoas avistaram-no, mas não acreditaram no que viram. Esfregaram os olhos para enxergar melhor. Não era possível, mas era ele mesmo. Sua presença causou espanto e reflexões. Ali não era lugar para os perdedores, mas para os vencedores, pensavam alguns. Outros imaginaram que a Ellie estivesse lá para assinar uma carta pública anunciando que abandonaria para sempre seus sonhos. Outros ainda conjecturavam que ele estava ali para suplicar o emprego público. Para surpresa de todos, o derrotado arrancou calafrios de seus colegas ao manifestar o desejo de candidatar-se novamente para o Senado. Candidatar-se para o Senado? Uma atitude absurda. Acorde, olhe para o seu passado e mude a direção. Há uma grande diferença entre o individualismo e a individualidade. O individualismo é uma característica doentia da personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender, em primeiro,
segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar, ficam as necessidades dos outros. A individualidade, por sua vez, é ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Infelizmente, desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a individualidade. A Ellie desenvolveu uma individualidade madura. Ele queria dirigir seu barco, mesmo diante das turbulências. Não era radical, não era agressivo, não era egocêntrico, era apenas um sonhador. Queria simplesmente ser fiel àquilo em que acreditara. Alguns têm sucesso, mas não são fiéis à sua consciência. Conseguem altas somas de dinheiro de maneira escusa, brilham diante dos holofotes, mas por dentro são opacos. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Apesar do péssimo currículo das suas derrotas, nosso sonhador fez uma campanha primorosa para o Senado. Estava determinado a vencer. Nas ruas, as pessoas gritavam derrotado, nas praças, perdedor, mas ele olhava para dentro de si e procurava forças no mundo inatingível dos seus sonhos. Para ele, cada disputa era um momento mágico. Estar na disputa era mais importante do que o pódio. Os que valorizam o pódio mais do que a disputa não são dignos de subir nele. Ele acreditava que a vida era uma eterna conquista, que possui ganhos e perdas. Nos sucessos, tomamos o cálice da alegria. Nas ruínas, bebemos o cálice das experiências. Desta vez, esperava tomar o cálice da alegria. Finalmente chegou o dia da votação. Aguardou com expectativa incomum o resultado das urnas. Dessa vez, tinha que ser diferente. Foi novamente derrotado. Não tinha o que falar. As lágrimas deixaram o anonimato e escorreram pelas vielas do seu rosto. Escondia a face, mas chorou muito. Era um ser humano apaixonado pela sociedade, mas não tinha uma oportunidade de ajudá-la. As janelas killers deveriam estar assassinando sua capacidade de pensar, dilacerando sua coragem, dissipando seu ânimo e produzindo uma reação íntima que atestava que ele era o mais infeliz dos homens. Parecia que dessa vez a Ellie se entregaria, chegaria ao limite, faria qualquer coisa, menos se candidatar a qualquer cargo, nem para o clube dos fracassados. Seria controlado pelo fantasma do medo e pelo monstro da derrota. Só o silêncio poderia conter sua indecifrável frustração. O orvalho almejando ser a chuva de verão. A grande lição. Algumas pessoas apostavam que ele se exilaria numa zona rural, em alguma ilha. Outras, menos cruéis, acreditavam que ele poderia vir a ser, com muita dignidade, dirigente de um asilo ou de um lar de crianças. Havia quem pensasse que ele deveria trabalhar numa repartição pública, fazendo tarefas repetitivas e esperando o magro salário do final do mês, sem reclamar e reivindicar melhores condições. Um dia se aposentaria e viveria calado, a humilhante condição de não conseguir pagar suas contas com a baixa pensão recebida. Embora a sociedade o considerasse um representante típico da espécie dos fracassados, do ponto de vista psicológico, nosso sonhador foi um grande vencedor. Ainda que não tivesse vencido nenhum pleito eleitoral, foi um vencedor do preconceito, da discriminação, do deboche social, das suas inseguranças. As pessoas superficiais veem os resultados positivos como parâmetros do sucesso, enquanto que a psicologia avalia o sucesso usando como critérios a motivação, a criatividade e a resistência intelectual. Diferente da maioria das pessoas, ele lutou pelos seus sonhos até a última gota de energia. A Ellie foi vitorioso. Schopenhauer afirmava que jamais deveríamos fundamentar nossa felicidade pela cabeça dos outros. Durant, 1996. A Ellie seguiu esse princípio, pois, se gravitasse em torno da opinião dos que o cercavam, estaria condenado ao ostracismo, ao completo isolamento social. Os piadistas o usavam como personagem principal das suas ironias. Diante do tumulto social, ele entrou no único lugar protegido do mundo,
dentro do seu próprio ser. Lá, ele se calou e fez a oração dos sábios, o silêncio. Você conhece a força dessa oração? Nos momentos mais tensos da vida, em vez de reagir, procure a voz do silêncio. Psiquiatras, psicólogos, intelectuais, generais, enfim, qualquer ser humano que não ouve essa voz obstrui sua inteligência, tem atitudes absurdas, fere quem mais merece de seu carinho. Devemos gravar isso. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros das nossas vidas. Nos focos de tensão, bloqueamos a memória e reagimos sem pensar, por instinto. Neste caso, o homem bios, animal, prevalece sobre o homem sapiens, pensante. Ninguém imaginava que a Ellie novamente apareceria em cena. A última derrota parecia ter sepultado seus sonhos. Entretanto, quando todos pensaram que ele tivesse sido derrotado por suas decepções e se acomodado na posição de um astro sem luz própria, ele surgiu novamente no meio político. Os presentes ficaram paralisados. Não é possível. O que ele está fazendo aqui? Indagavam. Rapidamente, alguns pensaram que ele estivesse lá para trabalhar na campanha de um outro candidato. Talvez tivesse escrito um manual de campanha para que os demais candidatos fizessem tudo ao contrário do que ele fizera. A plateia ficou muda. Então, fitando os olhos de seus velhos parceiros, ele teve a audácia de dizer: "Quero me candidatar a presidente." Todos ficaram perplexos. Para Dostoiévski, dar o primeiro passo, proferir uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. A Ellie deu mais um grande passo. Tomou uma nova atitude e, ao vencer seus temores, deixou os outros temerosos. A reação de Aélie fez com que o medo da derrota se dissipasse da sua psique e passasse a ser um problema dos outros. Quando usamos as palavras para compreender as raízes do medo e enfrentar seus tentáculos, o medo é reeditado, pois novas experiências são acrescentadas nas janelas da memória onde eles se encontram. O medo se torna nutriente da coragem. O quê? Isso é insano, pensavam, e continuavam. Pode a árvore mutilada desejar os mais excelentes frutos? Pode um acidentado e politraumatizado correr em condições de igualdade e ambicionar o pódio nas Olimpíadas? Podem as diminutas gotas de orvalho almejar a força das chuvas de verão? Candidatar-se à presidência do seu país parecia loucura e não sonho. Mas, quando nos deixamos conduzir pelos sonhos, podemos reescrever nossa história e construir janelas inconscientes que arejam nossa emoção. A alma de Aélie era controlada por seus sonhos. As montanhas se tornam pedras diminutas e os vales pequenas depressões. Sonhou em governar seu país, alcançar a igualdade entre os homens, fazer justiça social. Estava desacreditado. Muitos meneavam a cabeça e sorriam descrentes. Mas Aélie se levantou do caos. Estava decidido. Queria mais uma chance. Parecia incansável. Sua perspectiva deixava os resistentes confusos. E com seus sonhos, ele contagiava seus parceiros. Seu desejo de se candidatar foi materializado. Visitou pessoas, deu palestras, fez reuniões de trabalho, falou ao coração psíquico das pessoas. O pleito era dificílimo, as dificuldades dantescas. Ele limpava o suor no rosto e continuava correndo atrás do seu projeto de vida. Parecia que delirava em terra seca. Ninguém via os raios de sol, mas ele vislumbrava a fulgurante aurora por detrás das montanhas. Terminada a eleição, começou a apuração. Aélie estava muito ansioso. Quando não se consegue administrar a ansiedade que asfixia a emoção, ela é canalizada para o córtex cerebral, gerando sintomas psicossomáticos. Seu coração estava acelerado, seus pulmões ofegantes, a pressão sanguínea aumentou, suava muito, seu cérebro o preparava para fugir. Fugir do quê? Do monstro da derrota. Como fugir se ele estava registrado na colcha de retalhos da sua memória? Ele sabia que não podia ouvir a voz do seu corpo comandada pelo cérebro. Tinha de ouvir a voz da sua inteligência, custasse o que custasse, fosse o que fosse. Para muitos,
Ele estava prestes mais uma vez a acrescentar um fracasso em seu extenso currículo. Finalmente chegou o resultado. Eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte. A L não apenas foi eleito, como se tornou um dos políticos mais importantes da história moderna. Seu nome? Abraham Lincoln. Foi o presidente que emancipou os escravos de seu país. Foi um dos grandes poetas da democracia moderna e dos direitos humanos. Abraham Lincoln foi um dos maiores sonhadores de todos os tempos. Teve todos os motivos para abandonar seus sonhos, mas apesar de todas as lágrimas e das incontáveis frustrações, jamais desistiu deles. O homem que se vinga quando vence não é digno da sua vitória, pensava o afiado escritor Voltaire. Abraham Lincoln venceu, mas não se vingou dos que a ele se opunham. Ele apenas zombou do próprio medo, transformou a insegurança em ousadia, a humilhação em lágrimas que lapidaram sua personalidade, as lágrimas em gemas preciosas no território da emoção. Sonhos que nunca morrem. Em 1942, Abraham Lincoln se casou com Mary Todd, uma mulher inteligente, ambiciosa e de princípios sólidos. Assim, o velho ditado: atrás de um grande homem há uma grande mulher, que precisa ser corrigido para, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. As mulheres sempre dominaram o coração dos homens. Hoje, elas estão indo mais longe, estão dominando o mundo porque são mais perseverantes, sensíveis, éticas e afetivas. Por isso estão exercendo melhores cargos profissionais, ocupando cargos que antes eram exclusivamente dos homens e dirigindo o maior número de empresas. As Mary Todd estão contagiando as sociedades modernas. Espero que elas não se tornem máquinas de trabalhar como os homens da atualidade, para nunca perderem sua sensibilidade e jamais deixarem de sonhar como muitos deles. Mary Todd influenciou a trajetória de Abraham Lincoln. Deu-lhe sustentáculo em momentos difíceis. Infelizmente, uma tragédia ocorreu no início de seu segundo mandato. Em 14 de abril de 1865, Lincoln estava no Teatro Ford, em Washington, tranquilo, velejava pelas águas da emoção enquanto assistia o espetáculo. Não imaginava que nunca mais veria as cortinas de um teatro se abrirem, pois fecharia os olhos para o espetáculo da vida. Um ex-ator, que era um escravagista radical, caminhou sutilmente até onde estava o presidente e o atingiu com um tiro de pistola na nuca. Uma bala penetrou-lhe o corpo, destruiu-lhe a medula, rompeu suas artérias. No outro dia, ele morreria pela manhã antes do orvalho da primavera se despedir ao calor do sol. Morreu um sonhador, mas não seus sonhos. Seus sonhos se tornaram sementes nos solos de milhões de negros e de brancos que o amavam, influenciando todo o mundo ocidental. Abraham Lincoln fez a diferença no mundo. Nunca desistiu dos seus sonhos, porque viveu um dos diamantes da psicologia. O destino não está programado nem é inevitável. O destino é uma questão de escolha. A história desse mestre da vida que interpretei com doses de ficção pode colocar combustível na mente de todas as pessoas que sonham. Pode incendiar os ânimos da sociedade norte-americana que depois de 11 de setembro de 2001 deixou de sonhar. Ficou aprisionada pelo medo, pelas janelas killers do terror, pela imprevisibilidade do amanhã. Vi americanos bem idosos sendo revistados e escaneados detalhadamente nos aeroportos de Chicago e Nova York. Todos são suspeitos. Não vale o que somos, mas o que conseguimos provar que não somos. O clima tenso dos aeroportos, o controle desesperador dos passageiros, a expectativa de um novo ataque, tornaram-se fontes de estímulos estressantes que estão sendo registradas no inconsciente coletivo dos americanos, europeus, israelitas, causando um desastre psíquico sem precedentes na história. Não apenas 11 de setembro, mas também o consumismo, a competição social, a paranoia da estética, a crise do diálogo têm sufocado a vida de milhões de jovens e adultos em todos os países do mundo. A sociedade moderna tornou-se psicótica, uma fábrica de loucura. Infelizmente, do jeito que as coisas caminham, investir na indústria de antidepressivos e tranquilizantes parece ser a melhor opção
para o século XXI. Se você acorda cansado, tem dores de cabeça, está ansioso, sofre por antecipação, sofre dores musculares, não se concentra, tem déficit de memória e outros sintomas, saiba que você é normal, pois nos dias de hoje, raramente alguém não está estressado. Raramente alguém não possui algum transtorno psíquico ou sintomas psicossomáticos. Os adultos estão se tornando máquinas de trabalhar e as crianças máquinas de estudar. Estamos perdendo a singeleza, a ingenuidade e a leveza do ser. A educação, embora esteja em uma crise sem precedente, é a nossa grande esperança. Precisamos sonhar o sonho de liberdade de Abraham Lincoln. Ele enfrentou o mundo por causa dos seus sonhos. Desenvolveu amplas áreas da inteligência multifocal, pensar antes de reagir, expor e não impor suas ideias, colocar-se no lugar dos outros, ter o espírito empreendedor, ser um construtor de oportunidades, ter ousadia para reeditar seus conflitos. Por tudo isso, ele se tornou um autor da sua própria história. Se os sonhos de Abraham Lincoln invadissem o inconsciente coletivo dos americanos, os Estados Unidos teriam outra imagem diante do mundo. Não apenas seria a nação mais poderosa economicamente do planeta, mas também a mais forte na defesa da paz, da integração das sociedades e da preservação do meio ambiente. O sentimento anti-americano crescente se evaporaria. Os Estados Unidos seriam reconhecidos não apenas como templo econômico, mas também como templo da sabedoria. Mas onde está a sabedoria na era da informação? Abraham Lincoln queria libertar os escravos porque encontrou a liberdade em seu interior. Ele desenvolveu saúde psíquica e expandiu a sabedoria nos acidentes da vida e nos campos das derrotas. Quem valoriza as dificuldades e os fracassos numa sociedade em que apregou a paranoia do sucesso? O mago da economia americana, Alan Greenspan, que se tornou presidente do Banco Central dos Estados Unidos nos governos Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, teve a ousadia de dizer que os imigrantes latinos são mais empreendedores do que a média dos americanos e por isso têm mais possibilidade de progresso. Por quê? Porque eles tendem a enfrentar mais dificuldades do que os americanos nativos. A observação de Greenspan tem respaldado na teoria psicológica. Os baixos salários, as pressões sociais, o excesso de carga de trabalho geram um volume de desafios que reciclam o fenômeno da psicoadaptação, gerando uma revolução criativa que produz sonhos, que supera, que produz sonhos de superação, que estimula o resgate da liderança do eu, que alavanca a construção consciente e inconsciente da audácia, da determinação, da perspicácia. Em 30 ou 40 anos, grande parte da economia dos Estados Unidos provavelmente estará nas mãos dos descendentes dos latinos e dos demais imigrantes que lutam arduamente para sobreviver na América. Bom, pessoal, nós pararemos por aqui, mas aguardem que em breve tem a continuação com o capítulo 3. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Inscrevam-se no canal, que é muito importante. Lembre-se de deixar o seu like caso tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.